Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Estes são os estranhos e misteriosos ovos perolados que apareceram nas praias argentinas, surpreendendo muito a população local. São cápsulas ovígeras de uma espécie de caracol marinho chamado Adelomelon brasiliana, mais conhecido como caracol negro. Essa espécie traz seus filhotes ao mundo em pequenas cápsulas de cor pérola, onde pode conter de 5 a 33 embriões ao mesmo tempo. Cada cápsula contém altas concentrações de proteínas e carboidratos, possibilitando um desenvolvimento e metamorfose completa dos embriões em torno de 90 dias. Os embriões passam por cerca de 8 estágios de desenvolvimento embrionário até estarem preparados para o ambiente marinho. Este animalzinho parece até uma criatura fictícia de algum filme, não? Mas o que você está vendo é uma raposa do Ártico. E seus pelos estão assim, simplesmente porque ele está trocando de pelo. Durante o inverno, a pelagem dessas raposas se torna branca. E elas desenvolvem pelos grossos nas almofadas dos pés, que agem como calçados de neve isolantes. Já no verão, seus pelos ganham uma tonalidade cinza e marrom. Aqui podemos ver um time-lapse de um quebra-cabeça gigantesco sendo resolvido por uma única pessoa num período de cerca de um ano, desde 10 de abril de 2019 até dia 19 de março de 2020. Como você pode ver, a primeira coisa que ele fez foi organizar as peças em diferentes recipientes e logo depois foi montado as bordas e mais tarde foi juntando os detalhes aos poucos. É verdadeiramente impressionante ver o nível de dedicação dessa pessoa. O Stargazer é um tipo de peixe que também pode ser encontrado em águas rasas. Pertence a uma família que é dividida em 8 tipos diferentes. Além do aspecto bizarro, eles são venenosos e algumas espécies podem causar choques elétricos. Várias vezes podemos ver vídeos de como os polvos se utilizam de conchas e pedras para se camuflarem dos predadores. E essa espécie em particular não tem uma ótima camuflagem, mas é muito bom em desaparecer na areia. Essa marca, neste fragmento de cerâmica, é uma das impressões digitais humanas mais antigas. Foi encontrada num sítio arqueológico ao norte de Kuwait e tem aproximadamente 7.300 anos e se remonta à Idade da Pedra. Se você quer aprender como parar um elefante, é só assistir esse vídeo. Os animais selvagens são imprevisíveis e inclusive os herbívoros, como os elefantes, podem atacar se sentirem ameaçados. Aqui, por exemplo, podemos ver como o elefante macho ataca um naturalista. Este experiente naturalista se mantém calmo e imóvel, segurando sua posição firmemente e recuando com muita cautela para o elefante não se assustar. Felizmente, depois de um tempo, o elefante percebeu que o homem não representava uma ameaça e foi embora. Se você ainda não sabe muito bem qual é a diferença entre um jacaré e um crocodilo, aqui você verá uma imagem bem esclarecedora. O focinho mais arredondado é a do jacaré e o mais estreito é do crocodilo. Essa é uma fonte de vórtice. A água é bombeada para o cilindro desde a parte inferior em uma tangente, fazendo girar a água em uma espécie de redemoinho. O ponto-chave é que a água é bombeada mais rápido do que sai, criando um vórtice estável. Estes são restos de uma enorme estátua do imperador romano Constantino. E como você pode ver, nesta mão está faltando um dedo. O mais incrível é que depois de 550 anos, o dedo foi finalmente encontrado. Não se sabe absolutamente nada de como essa estátua perdeu o dedo, e muito menos o que aconteceu com este dedo durante todo esse tempo. Este é um dos metais mais valiosos do mundo, inclusive mais valioso que o ouro. Trata-se do paládio. Este metal tem um alto ponto de fusão e é bastante resistente à corrosão. Mas o que mais o torna especial é que ele é um catalisador, quer dizer que ajuda as reações químicas a acontecerem muito mais rápido. Seu uso principal é nos automóveis, numa parte chamada conversor catalítico, no qual reduz drasticamente as emissões de gases nocivos. Bem, como o paládio é um metal muito raro e está sendo usado muito mais do que antes, certos ladrões roubam carros apenas para obter conversores de paládio.
Na matemática, na física, na ótica e nas artes gráficas, um padrão Moiré é um padrão de interferência criado, por exemplo, quando duas grades apresentam movimento relativo entre si em referência a um observador, gerando um determinado padrão por meio de franjas. Com este padrão de interferência, conseguimos determinar perfil, deformação de objetos e o movimento de um objeto qualquer. Enfim, seu efeito é hipnotizante. Vestidos como guerreiros samurais, um grupo de artistas japoneses desembainha suas espadas para coletar resíduos das vias públicas e conscientizar a população a se unir à batalha contra o lixo. Na década de 70, Jerry Lawson inventou os primeiros cartuchos de videogame. Antes, os jogos eram armazenados dentro dos consoles e só podiam jogar os jogos que vinham em sua memória interna. Seu invento simplesmente revolucionou a indústria dos videogames para sempre. Quando um terremoto de magnitude 6.8 atingiu Seattle em 2001, o dono da loja, Jason Ward, descobriu que o terremoto havia formado este curioso padrão sobre a areia de um pêndulo decorativo. Esta é uma madeira transparente e foi criada por um dos youtubers químicos mais famosos de toda a internet. Ele criou algo que até então parecia impossível de alcançar. Primeiro ele cortou pequenos pedaços de madeira, depois removeu toda a umidade, em seguida removeu a lignina e branqueou a madeira. Depois passou por diferentes processos para mudar alguns componentes da madeira. Este foi o resultado. Bem, criar um pedaço de madeira transparente não é uma tarefa nada fácil. Imagine fazer isso em grande escala, quem sabe no futuro próximo. Essa é a vista desde o edifício de uma das ilhas artificiais de Dubai, Palm Island. Este Game Boy pertenceu a um soldado americano que participou da Guerra do Golfo entre 1990 e 1991. Como você pode ver, ele ficou bem danificado após uma batalha. Bem, 25 anos depois, o console funciona perfeitamente. Isso que você está vendo é um par de cérebros. Como você pode ver, eles não são idênticos. O de cima pertenceu a uma pessoa saudável, enquanto o de baixo pertenceu a um jogador de futebol americano. Em 1991, um paisagista escocês recriou o quadro Girassóis de Van Gogh sobre um milharal usando 250 mil plantas e flores. Demorou 10 dias para terminar. Bob Fischer foi um prodígio no xadrez, uma vida complicada que terminou em loucura. Sua história inspirou a popular série da Netflix, O Gambito da Rainha. Aqui você pode vê-lo enfrentando 50 pessoas quando ele era apenas uma criança. Nessa particular exibição simultânea, ele ganhou 47 partidas, empatou 2 e perdeu uma. Liuba é uma mamute lanoso de 1 mês que morreu há quase 42 mil anos atrás. Foi encontrada na Sibéria, com a pele e os órgãos ainda intactos. Inclusive, tinha leite materno em seu estômago. É o mamute mais completo já encontrado. Algumas espécies de aranha, como a ciclosa ginaga, usam a cor do seu corpo e as decorações de suas teias para imitar excrementos de pássaros. Usam este disfarce para evitar de serem devoradas pelas vespas. Este é o templo de Kailasa, na Índia, esculpido em um único pedaço de rocha há 12 mil anos. A Ponte Rui, em Taizhou, província de Zhenjiang, leste da China, é tão espetacular que, a princípio, até se acreditou que pudesse ser uma imagem computadorizada. A construção dessa proeza da engenharia teve início em 2017. As obras foram concluídas em setembro de 2020 e, desde então, não deixou de receber visitantes. Existem pelo menos 350 corpos congelados de milionários, na esperança que a tecnologia futura possa o trazer de volta à vida. Dentre eles está a grande estrela do beisebol, Ted Williams. Isso que você vê aqui é uma recriação em 3D de como Júpiter se parece realmente. A animação foi feita a partir de imagens de alta resolução enviadas pela sonda espacial Juno. É realmente magnífico pensar que todos esses padrões estranhos, similares a mármore, são na realidade colossais sistemas de nuvens e tempestades que cercam todo o planeta. E é muito mais interessante se nós levarmos em consideração o tamanho real de Júpiter, já que nessas nuvens de tempestade poderia caber centenas ou até mesmo milhares de planetas Terra.
O Jardim Poison, na Inglaterra, é considerado o jardim mais letal do mundo, pois tem mais de 100 tipos de plantas que podem matar uma pessoa. Ocupa apenas uma pequena parte do Jardim Alnwick em Northumberland. Está escondido atrás de enormes portões de ferro e uma placa sob uma caveira e ossos cruzados que diz: essas plantas podem matar. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!